Tudo começou como em qualquer conto de amor moderno. Conheci o Eduardo em uma reunião de trabalho. Ele era gentil, educado, atencioso e, acima de tudo, tinha um brilho no olhar que me fazia sentir segura. Começamos a conversar, saímos algumas vezes e em poucos meses estávamos namorando oficialmente. O que eu não sabia é que, ao me apaixonar por ele, eu estava me ligando a uma presença que, em breve, dominaria todos os espaços da minha vida. A mãe dele. A dona Leonor. Na primeira vez que a conheci, ela parecia uma mulher amorosa. Me abraçou como se já me conhecesse, sorriu como uma mãe feliz por ver o filho amando. Me serviu um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e comentou que ela mesma fazia todos os bolos dos aniversários da família. Não gosto dessas coisas de padaria sem alma, disse com orgulho. Naquele dia confesso que saí da casa dela encantada. Pensei, uau, que sogra maravilhosa, tão acolhedora. Mas o que eu não percebia ainda era que todo aquele carinho vinha com um propósito. Controle. Aos poucos, vieram os pequenos comentários. Edu, você não acha que ela fica muito no celular? Filho, não quer vir jantar aqui só com a mamãe hoje? Ah, querida, você devia usar vestidos mais femininos. Eduardo gosta. Eu sorria, disfarçava. Achava que era coisa da minha cabeça. E quando comentei com ele, Eduardo disse que era só o jeito da mãe. Ela é meio sem filtro, mas tem um coração enorme, dizia. E eu, boba, acreditei. Nosso relacionamento foi se aprofundando. Com 1 ano de namoro, Eduardo me pediu em casamento. E eu aceitei, chorando, feliz, acreditando que estava prestes a começar a vida dos sonhos. Mas havia um detalhe que eu não considerei. O coração de uma mãe que se recusa a perder o filho para outra mulher. Leonor não ficou feliz. Fingiu estar. Sorriu, bateu palmas, me abraçou. Mas seus olhos não brilhavam. E no dia seguinte ao anúncio do noivado, recebi minha primeira lição silenciosa. Ela me chamou para tomar café com ela, sem Eduardo. Quando cheguei, a mesa estava posta, tudo impecável. Café passado na hora, pães quentinhos, bolo recém-assado. Sentamos. E então, do nada, ela disse: Você sabe, não é? Que meu filho já teve noiva antes de você. Uma moça linda, advogada, família boa. Mas ele terminou e sofreu tanto. Espero que você não o decepcione. Foi como um soco invisível. Sorri, engoli o café amargo e não disse nada. Saí dali com uma sensação estranha. Comecei a perceber que aquela mulher não era apenas uma sogra carinhosa, mas uma estrategista emocional. Leonor passou a aparecer com mais frequência. Chegava sem avisar. Invadia nosso apartamento com cópia da chave que ela mesma fez para emergências. Mexia na nossa geladeira. Organizava meus armários. E eu me via numa luta constante entre confrontá-la ou preservar a paz. E Eduardo, ele dizia que eu estava exagerando, que ela era apenas prestativa, que eu deveria agradecer. Foi nesse ponto que percebi que meu maior inimigo não era só ela. Era o vínculo doentio entre mãe e filho, alimentado por anos de dependência emocional. Com o noivado marcado, minha vida começou a se transformar numa espécie de campo minado. Cada passo que eu dava, cada escolha, cada gesto de carinho com o Eduardo era seguido por alguma reação da Leonor. Ela se tornava cada vez mais presente, física e emocionalmente. No início eram as sugestões disfarçadas de preocupação, como no dia em que escolhemos o local do casamento. Eduardo e eu havíamos optado por um salão simples, ao ar livre, com luzinhas e flores rústicas, algo que combinava com a nossa essência. Leonor reagiu com uma expressão neutra, mas na semana seguinte, casualmente, nos levou para visitar um buffet caríssimo num hotel 5 estrelas, onde, segundo ela, uma mulher do nível do Eduardo deveria se casar. Fiquei sem palavras. Eduardo ficou constrangido, mas sorriu e disse: Vamos pensar, mãe. Na volta para casa, tentei falar com ele, explicar que não me sentia bem com aquilo. Ele desviou, como sempre. Ela só quer ajudar,
Mas não era ajuda. Era sabotagem. Leonor passou a se envolver em absolutamente tudo. O vestido, as flores, a comida, a música, até a lista de convidados. Ela chegou a entrar em contato com a cerimonialista sem me avisar para fazer ajustes no cronograma da cerimônia. Sim, ela me apagava aos poucos, como quem risca o nome de alguém de uma lista invisível de prioridades. Eu era noiva só no papel, a verdadeira protagonista do casamento. Aos olhos dela, era ela mesma. O mais assustador, porém, não eram os gestos diretos, e sim os jogos mentais. Ela me mandava mensagens passivo-agressivas, se vitimizando. Dizia sentir-se excluída, porque Eduardo passava mais tempo comigo. Dizia que eu estava roubando o filho dela, que ele estava diferente, mais frio, menos atencioso com a mãe. E aí começavam as manipulações emocionais. Em um domingo, por exemplo, Eduardo e eu tínhamos planejado passar o dia fora. Quando fomos sair, ele recebeu uma ligação. Leonor. Tinha tido uma crise de pressão. Ele largou tudo e correu para a casa dela. Chegando lá, nada. Ela estava bem. Sentada vendo TV, disse que foi só um susto, mas prendeu ele lá o resto do dia. Pedindo massagem, fazendo queixas, chorando. Eu passei o domingo inteiro sozinha. Na segunda-feira, fui trabalhar com uma angústia que parecia não caber no peito. Cheguei a duvidar da minha sanidade. Será que eu estava vendo coisas? Será que estava sendo cruel com uma senhora que só amava o filho? Mas não. Eu não estava louca. Leonor sabia exatamente o que estava fazendo. E fazia com maestria. As coisas pioraram quando comecei a perder o sono. Sonhava com ela. Acordava no meio da madrugada com a sensação de estar sendo vigiada. E, de certa forma, eu estava. Leonor passou a aparecer em horários aleatórios, às vezes batendo na nossa porta às 7 da manhã para trazer café, quentinho. Outras vezes à noite, alegando saudade do filho, e ele sempre abria a porta. A gota d'água veio quando recebi uma ligação anônima no trabalho. A voz de uma mulher dizendo: "Cuidado com quem você dorme. Ele ainda ama a ex." Eu reconheci a voz. Era ela. Mas não tinha como provar. Quando confrontei Eduardo, ele explodiu. Disse que eu estava paranoica. Que eu estava colocando ele contra a mãe. Que isso estava arruinando nosso relacionamento. Que talvez eu fosse muito sensível. E ali eu quebrei por dentro. Me calei. Engoli. Comecei a me afastar emocionalmente dele. Mas ainda assim segui com o casamento porque a essa altura tudo já estava pronto. E porque, no fundo, ainda o amava. Mas a verdade é que Leonor já tinha conseguido o que queria. Plantar a dúvida, a tensão, o distanciamento. Eu não era mais uma noiva feliz. Era uma mulher vivendo sob a sombra constante de uma presença que me consumia. E eu sentia cada vez mais que o que me aguardava no altar não era uma celebração. Era uma armadilha. O noivado avançava como um navio sem leme. Da porta para fora, éramos um casal prestes a se casar, sorridentes em fotos, entusiasmados com os preparativos. Mas dentro de casa, algo estava se desfazendo em silêncio. O Eduardo já não me olhava, como antes. Respondia com distração, passava mais tempo no celular, e muitas vezes chegava tarde do trabalho, dizendo que precisava ficar um pouco com a mãe. A Leonor, por outro lado, parecia florescer a cada semana. Quanto mais o Eduardo se afastava de mim, mais ela se tornava presente, confiante, dominante. Ela já não disfarçava seus atos. Um dia, ao entrar no nosso apartamento, encontrei as minhas flores da cozinha trocadas por um arranjo antigo que ela havia dado de presente. Disse que as minhas flores estavam muito exageradas para uma esposa de respeito. Outro dia, pegou o meu vestido de noiva no ateliê sem querer e o levou para ajustes com uma costureira conhecida dela. Quando fui buscar, estava diferente. O decote, mais fechado. As rendas trocadas. Fiquei arrasada. Ela havia transformado o meu vestido em outra coisa, em algo que me anulava. E Eduardo só disse:
Acho que ficou bonito assim também. Comecei a contar os dias para o casamento com uma mistura de ansiedade e pavor. Sentia que algo ruim ia acontecer, mas não sabia o quê. Era como viver em uma casa onde todas as portas estão trancadas por dentro, menos uma, a que leva ao desastre. Chegou o dia do chá de panela. Era para ser um momento leve, de risadas e brincadeiras. Mas Leonor assumiu tudo. Escolheu as músicas, os pratos, os convidados. Convidou até amigas que eu nunca tinha visto. Na hora da distribuição dos presentes, ela fez um discurso improvisado que terminou com a frase: "Espero que ela seja tudo o que ele merece. Porque se não for, bom, mães sempre sabem quando algo está errado." Todos riram, menos eu. Cada gesto dela, eu sentia como se minha identidade fosse sendo arrancada, pedaço por pedaço. Mas Eduardo, cego pela devoção à mãe, não via nada. Ou fingia não ver. E eu, já emocionalmente exausta, comecei a me isolar. Evitava falar com minha família, com amigas. Não queria preocupar ninguém. Já estava presa na ideia de que era só aguentar até o casamento, depois as coisas se acalmariam. Ilusão. Faltando 2 semanas para a cerimônia, Leonor apareceu com uma novidade. Ela tinha reservado, por conta própria, um salão para o jantar pós-casamento. Um lugar pequeno, escuro, decorado com um gosto totalmente diferente do nosso. Disse que era um presente de mãe. Mas era muito mais do que isso. Era o aviso final de que ela não se via como uma convidada. Ela se via como protagonista. Eu pensei em cancelar tudo. Juro que pensei. Mas estava tão envolvida, tão desgastada, tão sozinha emocionalmente, que não tive forças. Me vesti de conformismo e segui. Talvez no fundo, ainda nutrisse uma pequena esperança de que no dia do casamento, Eduardo finalmente visse o que eu vinha tentando mostrar há meses, que ele enxergasse quem era a mulher que, em silêncio, destruía nosso amor. Mas a Leonor não ia permitir isso. Ela tinha planos para aquele dia. Planos que iriam me marcar para sempre. O dia do casamento amanheceu estranho. O céu estava nublado, o ar abafado. E dentro de mim, tudo era silêncio. Não um silêncio sereno, mas um silêncio de véspera. Como quando se sente que algo vai quebrar, mas ainda não se sabe o quê. Me vesti quase no automático. O vestido, o mesmo que Leonor havia ajustado, já não me representava. Eu me olhava no espelho e não via mais a noiva que sonhei ser. Via apenas uma sombra tentando resistir. Cheguei à igreja com uma mistura de ansiedade e resignação. Amigos e parentes sorriam, tiravam fotos, diziam que eu estava linda. Eu sorria de volta, como se estivesse presa num papel que precisava interpretar até o fim. A cerimônia começou com tudo perfeitamente ensaiado. A música, a entrada dos padrinhos, os olhares emocionados. Eduardo me esperava no altar com um sorriso nervoso. E ali, por um momento breve, eu quis acreditar que tudo ficaria bem. Até que chegou a hora dos votos. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e comecei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz era firme. Eu falava sobre amor, sobre respeito, sobre tudo o que tínhamos enfrentado até ali. Cada palavra era um pedido silencioso para que ele me visse de novo, que lembrasse de nós. Foi quando ouvi a voz dela, alta, firme, cortante como navalha. Desculpa interromper, mas não posso permitir essa farsa. Todos os olhos se voltaram para Leonor. Ela estava de pé, no meio da igreja, entre os bancos, com um envelope nas mãos. Meu coração parou. Os murmúrios começaram. Eduardo ficou pálido. Ela caminhou lentamente até a frente, ignorando os olhares, os sussurros, o constrangimento. Me olhou nos olhos e disse, diante de todos: "Essa mulher aqui está enganando o meu filho." E eu posso provar. Estendeu o envelope ao padre. Dentro, havia impressões de e-mails trocados entre mim e um ex-namorado, com datas distorcidas, frases fora de contexto. Ela havia vasculhado meu passado,
distorcido informações e montado uma história onde eu supostamente ainda me comunicava com um ex. Comecei a negar, tremendo, explicando que era tudo antigo, que não havia nada escondido. Mas ninguém me ouvia. A igreja estava em choque. Eduardo não dizia nada. Não me defendia. Só olhava o envelope, depois olhava para mim, como se não soubesse quem eu era. O padre, constrangido, interrompeu a cerimônia. A mãe dele, satisfeita, sorriu. Um sorriso que eu jamais vou esquecer. De triunfo. De quem conseguiu exatamente o que queria. Saí da igreja sozinha, andando devagar, com o vestido arrastando no chão, os olhos molhados, mas não de lágrimas. De um vazio tão profundo que nem a dor conseguia preencher. Nunca houve jantar. Nunca houve festa. Nunca houve lua de mel. Houve apenas o silêncio do abandono. E a certeza de que eu fui derrotada por alguém que nunca gritou comigo, nunca levantou a mão, mas que sabia exatamente onde cortar para me deixar em pedaços. Voltei para casa com o vestido sujo, rasgado na barra e o coração partido em 1000 pedaços. Não tinha forças para tirar o salto. Sentei no chão da sala e chorei. Não era um choro escandaloso, dramático. Era um choro abafado, de quem chegou ao limite da dor e só queria desaparecer. Nos dias seguintes, o mundo seguiu girando como se nada tivesse acontecido. Os convidados voltaram às suas rotinas. As flores do casamento murcharam. As lembranças foram se diluindo. Mas dentro de mim, tudo ainda estava congelado no exato momento em que Leonor interrompeu meus votos. Eduardo não me procurou. Nem naquele dia, nem nos seguintes. Eu também não procurei por ele. Tinha a sensação de que, se o visse, iria me despedaçar ainda mais. Ou pior, me culpar. E era isso que me consumia. A dúvida. Será que eu fiz algo errado? Será que ele realmente acreditou nela? Será que eu poderia ter evitado tudo? Foram semanas vivendo como um fantasma. Não comia direito, não dormia, não respondia mensagens. Minha família tentou me ajudar, mas eu me afastei. Tinha vergonha, de mim, da situação, de ter permitido chegar até ali. Até que um dia, recebi uma carta, escrita à mão. Era do Eduardo. Ele dizia que estava em choque, que demorou para entender o que realmente aconteceu, que a mãe dele havia manipulado tudo e que ele estava tentando juntar as peças. Pedia perdão, dizia que me amava, que queria me ver, que se arrependia de não ter me defendido. Eu li, repetidas vezes. Chorei, mas não respondi, porque naquele momento, algo dentro de mim finalmente havia acordado. Uma voz que eu calei por tanto tempo começou a gritar. Chega! Chega de me anular, de aceitar ser diminuída, de justificar abusos disfarçados de cuidado. Leonor não destruiu meu casamento. Ela destruiu minha ilusão. E Eduardo, ele não me perdeu no altar. Ele me perdeu todas as vezes que me deixou sozinha diante da manipulação dela. Eu renasci aos poucos. Comecei terapia. Mudei de casa. Voltei a trabalhar com mais foco. Recuperei velhas amizades. E, acima de tudo, reconstruí minha identidade. Um pedaço de cada vez. Demorou. Sangrou. Mas aconteceu. Hoje, quando penso naquele dia na igreja, não sinto raiva. Sinto alívio. Alívio por não ter me tornado mais uma esposa silenciada, comandada por uma sogra tóxica e um marido covarde. Alívio por ter tido a chance de escapar antes que o controle dela me engolisse por completo. E se há uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes o amor não é suficiente. Quando o amor não vem acompanhado de coragem, ele não passa de um gesto bonito sem força para te proteger. Minha história não terminou no altar. Ela começou ali. E hoje, mais forte, inteira e finalmente livre, eu posso dizer: Leonor não venceu. Ela apenas me revelou o caminho que eu precisava, seguir longe e viva.